Olá, pessoal! Hoje estamos iniciando mais um Conexão Universitária. Para você que não faz ideia do que a gente está falando, o Conexão Universitária é um devocional semanal, feito para atender a demanda do projeto Pão Diário Universitários. Então, se você não conhece, você também já pode baixar o aplicativo e ter acesso a todo o conteúdo que nós universitários temos produzido e os parceiros também têm produzido. Se você não conhece, dá uma olhadinha lá, Pão Diário Universitários, e confere tudo que a gente já fez até hoje, né? A data desta live. Então, hoje nós vamos conversar também sobre mais uma temática aqui do Pão Diário Universitários, Conexão Universitária. Para você que está nos acompanhando toda semana, obrigada. Para você que está pelo YouTube, pelo Facebook, pela Rádio Pão Diário, ou nos ouvindo em alguma outra plataforma, obrigado por estar nos acompanhando até aqui. Hoje, a semana é a semana 22, aqui do nosso devocional semanal. 21, desculpa, já estava errando a semana, gente. Já deu, assim, eu estava antecipando. Semana 21. Nessa semana 21, a temática é a noiva e o cordeiro. E como, né, é muito importante falar com outras pessoas sobre a temática, ter um momento de comunhão. Hoje eu tenho aqui muitos convidados, 3 convidados para conversar sobre essa temática. Então, bora conhecê-los e entender melhor um pouco mais sobre o que eles podem falar e compartilhar deles nesse tempo. Então, vamos conhecer aqui o nosso convidado, Christian. Oi, Christian, quem é você? De onde você veio e para onde você vai? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou doutor em Sociologia, sou professor universitário e participo de alguns ministérios também relacionados com a área de ensino. E para onde eu vou, eu espero ir para Nova Jerusalém, habitar com Para o onde eu vou? Senhor, habitar com o Senhor. Aproveitar que hoje o tema é justamente sobre a questão da noiva, né? O encontro da noiva com o cordeiro, né? Então essa é uma grande expectativa que eu não posso tirar diante dos meus olhos, porque realmente o olhar para a eternidade faz toda a diferença. Então, Exatamente, boa vamos lá. apresentação inicial aí. Temos também mais um convidado conosco, o Matheus. Matheus, quem é você? Fale um pouco mais. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Matheus, sou da comunidade Alcance, tenho me envolvido aí cada vez mais em movimentos cristãos universitários e estando participando também da rede universitária e também da Pão Diário, auxiliando aí com alguns textos. E como o Christian comentou também, nosso objetivo é chegar às regiões celestiais, né? Essa é a nossa meta, chegar lá. E hoje vamos estar trocando um pouquinho de ideia sobre isso aí. Muito bom. E também nosso terceiro convidado aqui, o Gabriel, que já participou conosco de um bate-papo. E aí, Gabriel, quem é você? E aí, pessoal, tudo bem? Uma honra estar aqui novamente com vocês, podendo compartilhar de tudo isso que a gente tem aprendido nesses devocionais. Eu sou o Gabriel, como a Elias falou, tenho 24 anos, sou casado com a Miriane e servi bastante tempo no Jesus na UFPR, ajudando ali no louvor, na palavra, um pouquinho de tempo na liderança do grupo também. E acredito que a gente pode ter um papo bem bacana aí sobre a noiva e o cordeiro e sobre todo o ambiente universitário e como o ambiente universitário pode se relacionar com os temas relacionados ao fim dos tempos, né? Porque muitas vezes a gente pode achar que é um tema muito difícil, que talvez a gente não tenha que trazer para um contexto de universidade, onde pode ser algo talvez meio assustador para as pessoas que estão conhecendo o evangelho, mas na verdade tem tudo a ver com aquilo que nos espera e que tem que ser a nossa esperança, né? Então, a gente falar sobre isso é algo muito importante e tenho certeza que vai ser um papo muito bacana. Sim, né? Nossa, é um papo que, né, não tem fim, não tem fim falar sobre essa temática, porque realmente acho que nesses últimos tempos esta tem sido uma conversa constante em vários canais, em vários pastores. Tenho certeza que vocês já ouviram muitos que retomaram isso. Eu fico feliz, né? Porque eu realmente cresci em igrejas onde se falava muito isso quando eu era criança. Aí eu cresci, a minha adolescência inteira eu não ouvi uma palavra sobre a volta de Cristo, sobre nada era retomado em relação a isso.
né? Então, eu fico muito feliz que hoje, muitos anos depois, esteja se retomando. Eu sei que também retomou esse assunto de volta de Cristo, de lar, de eternidade, voltou muito forte justamente por causa da pandemia, aquele receio da morte. Mas é muito bom ter esse conteúdo de novo sendo pregado e ministrado na vida de tantas pessoas nas igrejas. Não era tão comum. Não sei se vocês estavam vendo com essa constância, né, sempre. E a culto, sim, culto também estava falando da volta de Jesus. Mas então, eu quero saber quais são as impressões de vocês ao fazerem essa primeira leitura desse devocional. E aí, o que vocês acharam ao fazer a leitura? Bom, acredito que esse devocional tem muito a agregar para a gente no contexto de a gente realmente entender qual que é a relação de Cristo com a sua igreja, né? Que é a sua noiva. E por que ele é o cordeiro que deu a sua vida por nós, para que a gente pudesse realmente ter esse relacionamento com ele. Então, a gente falar sobre o fim dos tempos e falar sobre aquelas alegorias que são apresentadas na Bíblia, para que a gente possa entender aquilo que é eterno, que muitas vezes o nosso entendimento, a nossa capacidade limitada de compreender precisa dessas figuras que Cristo usa na palavra, que os autores usam na palavra, é algo muito interessante. Então a gente precisa realmente estudar por que Cristo se sacrificou, se colocando no lugar desse cordeiro, um sacrifício definitivo pelos nossos pecados. E a gente entender também por que nós somos a noiva de Cristo, por que a igreja é a noiva dele, e como, através desse sacrifício desse cordeiro, a gente pode ter esse relacionamento aberto e ter essa questão de, cara, eu tenho a esperança de encontrar o meu noivo, de encontrar o cordeiro. Então, esse devocional, ele traz um contexto muito abrangente para que a gente realmente possa se aprofundar nesse assunto e possa crescer um pouquinho mais na revelação de quem é Cristo como nosso cordeiro e quem é a igreja como noiva desse cordeiro, né? Profundo, já de começo, assim. E Aproveitando, quem escreveu o devocional foi a Tieme, e estudou engenharia florestal, e era também líder ali no grupo do Jesus na UFPR. Então, só para ressaltar. Continuando. E aí, Matheus? E aproveitando o gancho aí que o Gabriel trouxe, eu acho que principalmente uma visão que eu tentei ter quando eu estava fazendo a leitura desse devocional foi principalmente o link que a gente pode fazer ali entre o cordeiro e a noiva, né? Porque muitas vezes a gente pode acabar tentando desvincular, né? O cordeiro como um tópico e a noiva como outro, só que os dois estão diretamente ali atrelados, né? Juntos. Então a gente entender principalmente o efeito que tem a partir do momento que Jesus se entrega como um cordeiro para comprar justamente a noiva, né? A igreja. Então eu acho muito interessante esse tópico aí, só aproveitando aí para complementar aquilo que o Gabriel trouxe também. Sim. É verdade, e eu acho que na mesma direção, né, dessa linha de raciocínio que o Gabriel colocou, que o Matheus tão bem reforçou, eu acho que é muito importante a gente nunca perder de vista essa dimensão de um Senhor que é o Cordeiro, né, que é um Senhor ressurreto, que morreu pelos nossos pecados e que é Ele que santifica a igreja. Uma coisa que me chama muito a atenção, né? E daí eu estou pensando no caso no meu tempo na universidade, né? Ainda mais estudando sociologia. E eu lembro que muitos professores que não eram cristãos, né? Claro, isso não eram todos eles, né? Mas muitos não eram cristãos. E eu me lembro até de um professor que comentou uma vez falando, né? Que olha, a religião não é nada mais do que um fenômeno social. E aquilo bateu no meu coração, né? E como cristão, né, eu falei, não é isso. Ela não é, né? A religião não é apenas um fenômeno social. E eu acho que quando a gente olha para o Apocalipse, isso fica muito evidente. Porque existe, sim, uma igreja que está aqui na Terra, uma igreja que se movimenta, que está na universidade, que está em casa, que está na escola, que está, sei lá, em todas as áreas da sociedade, né? Na política, nas artes, na ciência. Mas o que torna essa igreja é o Senhor dela, que é o Cordeiro, né? Aqui você vê que o Apocalipse coloca essa questão no ponto de vista correto, como o Matheus falou. A gente pode olhar isso como se fossem dois tópicos,
Mas não dá para pensar em noiva sem cordeiro e nem cordeiro sem noiva. Né? E o cordeiro, ele é real e ele transcende essa realidade que a gente conhece aqui. Eu me lembro também de algo que eu ouvia muito na universidade, eram críticas. Né? Infelizmente, as críticas elas caem nos holofotes. Né? Então, quando alguma coisa acontece de errado na igreja, a mídia, jornal, televisão, todo mundo fala, né? Todo mundo coloca, né, para todo mundo ouvir. E às vezes as coisas boas não são tratadas da mesma forma. Né? Mas uma coisa que eu fazia questão assim de comentar com muitos dos meus colegas, né? E eu falava, olha, existe uma diferença entre aquilo que a igreja é aqui na Terra e aquilo que a Bíblia fala que ela deve ser, aquilo que Cristo fez por ela. Porque quando a gente olha para a nossa vida, gente, nós somos limitados, somos pecadores, somos falhos, né? Então a gente pode até falar, olha, não existe igreja perfeita. Se você olhar a história da igreja, você vai encontrar mesmo coisas que aconteceram que não deveriam ter acontecido. Aliás, isso é a verdade para qualquer coisa. Onde tem ser humano, você vai ver coisa errada acontecendo. Isso que eu estava pensando, não existe nada, nenhum conceito que não tenha se deturpado quando o ser humano chamou ele. Não tem. Então, às vezes, quando o pessoal fala, mas a igreja, isso e aquilo, foi gente, mas olha para qualquer outra instituição da sociedade que você vai encontrar erros, né? Que são seres humanos. Mas aqui no Apocalipse, né, e eu acho que esse devocional traz esse link de forma muito legal, a gente vê essas duas dimensões unidas, né? Olhar para o cordeiro e olhar para a noiva como uma coisa só, entendendo que o cordeiro, ele transcende aquilo que a gente pode alcançar, que a gente pode ser. Aliás, basta lembrar que ele é o criador de todas as coisas, né? Então, eu discordo quando dizem que a religião é apenas um fenômeno social. Eu digo a religião cristã, né? Ela é muito mais do que isso. Ela tem uma dimensão social, mas ela tem a dimensão do cordeiro, da eternidade, daquilo que vai ser consumado no final dos tempos. Né? Então, acho muito legal isso que o Matheus colocou. E às vezes a gente olha, cara, Apocalipse parece um nome tão difícil, né? Mas a gente esquece de olhar nos primeiros capítulos ali, logo no comecinho, cara, quando Apocalipse começa, ele fala, cara, é a revelação de Jesus Cristo. Não é a revelação de coisas ruins que vão acontecer no final dos tempos. Muitas vezes as pessoas fogem do livro de Apocalipse porque, cara, eu não entendo o livro, tem muita alegoria, tem muita figura de linguagem, tem muita coisa que não é literal. Mas muitas vezes a gente esquece de olhar para aquilo como sendo a revelação de Jesus Cristo, a revelação do Cordeiro, que vai vir nos buscar, com quem a gente vai encontrar e a gente vai estar realmente com ele. A gente, às vezes, esquece que isso também é parte do plano de salvação. Muitas vezes a gente olha para um contexto, né, de casamento, que a noiva sendo ali representada, e a gente esquece que tem os votos no casamento. Quando a gente aceita Jesus, talvez a gente pudesse olhar para um contexto de, cara, talvez eu esteja confessando alguém e eu deveria citar os mesmos votos que eu citei no meu casamento. Na alegria e na tristeza eu estarei contigo. Na saúde e na doença eu estarei contigo. E a gente não vê isso na nossa salvação. É por isso que a gente não fala daquilo que vai acontecer. Porque a gente não consegue se enxergar como a noiva, né? E quando a gente olha para o contexto de que, cara, no casamento tudo será consumado, todas as coisas que a gente espera, a eternidade que a gente espera viver com Cristo, viver com o Cordeiro, será consumada, a gente consegue entender o porquê nós somos a noiva e por que nós precisamos cumprir os nossos votos. E por que se preocupar também com o Apocalipse, né? Se preocupar com entender a revelação de quem é Jesus Cristo, quem é o Cordeiro que vai buscar a sua noiva. E, isso é maravilhoso, isso queima muito no nosso coração. Isso me leva a perguntar para vocês, né? Porque é um termo muito... Eu tenho que ressaltar isso, porque eu sou estudante de letras, então tudo gira em torno de termos, em torno de vocabulário, né? Nós, no ambiente cristão, nós usamos muitos símbolos, né? A gente já falou em outras lives o quanto a gente faz uso de simbologias para explicar conceitos profundos. Mas aqui, não é só um símbolo, é algo que é realmente demonstrado na Bíblia constantemente,
é a questão do cordeiro. Para quem não faz ideia do que isso significa, quem acha que isso é abuso dos animais, enfim, quem está ouvindo assim, falando, meu Deus. Aliás, a primeira pessoa para quem eu dei uma Bíblia e fez a leitura da Bíblia completa e nunca teve contato nenhum com nada do que está lá, vivendo nesse mundo hoje onde todo o universo dos pets é exaltado, ela achou muita atrocidade a Bíblia. Ela falou, meu Deus, quanta violência! E eu fiquei assim, acho que eu vou ter que explicar melhor isso, né? Então, ouvindo de vocês, o que significa Jesus ser o Cordeiro? Por que isso, né? Por que chamar ele de Cordeiro? De onde veio isso, para que as pessoas não achem que a gente está matando carneirinhos por aí? Bom, essa é uma pergunta bem difícil, mas a gente pode olhar lá para o começo, né? Quando Adão ele peca, a expiação é feita pelo sangue, ou seja, o perdão dos pecados, ele só vem com o derramamento de sangue. E quando Adão peca no jardim, para que ele não pague com o próprio sangue, Deus ele pega um cordeiro, e o cordeiro é morto no lugar, para que houvesse expiação. E a partir daquilo, cara, é necessário que haja uma expiação, é necessário que houvesse um cordeiro. E a gente pode olhar também para a história de Abraão, quando Deus pede para ele sacrificar Isaac, o único filho. E, cara, Abraão, ele vai com a fé dele, né? Só que quando ele chega lá, e ele sabia, ele tinha a certeza de que Deus, ele proveria, né? A palavra que diz na palavra, ele teria para si um cordeiro, ou seja, ele, quando vai sacrificar Isaac, ele não tem um cordeiro, mas Deus proveu um cordeiro no lugar de Isaac, e isso aponta para Cristo, que é o sacrifício definitivo por nós. Então a gente não precisa mais hoje, para que nossos pecados sejam perdoados, matar um animalzinho, né, Jess? A gente não precisa mais fazer isso, graças a Jesus. Amém, né? O pessoal que está nos ouvindo entende que nós cristãos não nos reunimos para fazer sacrifícios de animais. Exatamente. Nós não fazemos isso. E aí eu deixo para meus colegas complementarem aí. E aí, Matheus? É legal isso que o Gabriel comentou, porque a gente para analisar na realidade no Antigo Testamento, né? Porque no Antigo Testamento, justamente o que o Gabriel estava falando, para que a gente pudesse, né? Para que Deus pudesse perdoar os nossos pecados, a gente precisava fazer esse sacrifício. E aí agora a gente analisa, por exemplo, lá as escritas do Novo Testamento, em Romanos, por exemplo, que o salário do pecado é a morte, né? Então, para a gente redimir, né, essa morte que haveria em nós através do pecado, então houve também esse derramamento de sangue através de um cordeiro. Só que trazendo agora para o nosso aspecto de Cristo, né, o cordeiro que foi entregue agora para o sacrifício foi Jesus, né, de maneira voluntária, né, como está escrito na Bíblia que na realidade João Batista fala, né, do Cordeiro de Deus. Então é esse o Cordeiro de Deus, é justamente Jesus, aquele que se ofereceu, né? Ele nem foi oferecido, na realidade ele se ofereceu, né? João 1:1 fala que no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então isso dá a entender que desde o princípio ele sabia de tudo aquilo que viria a passar, de tudo aquilo que de acontecer, né? Desde o princípio dos tempos, desde a criação, né? Então, quando a gente analisa esse contexto, a gente entende que o Cordeiro, Jesus, ele teve esse pleno conhecimento, esse pleno entendimento, né, daquilo que ele viria a passar, né? Então, isso acho que ressalta muito mais esse aspecto do Cordeiro de Deus, de Jesus, sendo entregue, né, para justamente comprar nós que somos a noiva, né? Como a palavra diz que Jesus comprou a sua noiva, né, para vestir nela linho puro, né? E acho que isso é um aspecto muito interessante que a gente pode trazer, principalmente agregar esse ponto aí de relacionar o cordeiro e principalmente a questão de derramamento de sangue, né? É justamente para que a gente possa ser redimido dos nossos pecados, né? Exatamente. E no fundo, né, essa questão ela é muito profunda, né? Até mesmo no sentido filosófico, né? Seria a pergunta: se Deus é bom, por que existe sofrimento? Daí não é nem questão do cordeiro que é sacrificado, mas
Eu acho que o sofrimento como algo que faz parte dessa nossa realidade. Né? Os animais sofrem, né? Paulo fala em Romanos, lá no capítulo 8, né? A natureza criada geme, né? Aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque ela foi submetida à inutilidade, não por causa dela, né? Mas por causa daquele que a sujeitou, e ele se refere a Adão, no caso, né? Como Gabriel colocou, bem lembrou, né? Então, a gente, quando olha para a realidade com uma perspectiva cristã, a gente entende que não é plano de Deus, aliás, né, não era o plano original de Deus que houvesse sofrimento, morte, derramamento de sangue. Mas justamente porque homem e mulher desobedeceram a Deus, a morte ela entra no universo. Né, como foi bem lembrado, né, o salário do pecado é a morte. Então a morte ela passa a fazer parte de uma realidade caída, não a realidade como ela foi feita para ser no começo. E ela se tornou corrompida não porque Deus a corrompeu, mas porque nós erramos e nós nos afastamos de Deus, né? Deus criou tudo maravilhoso, perfeito, colocou sobre nossa responsabilidade, a gente pôs os pés pelas mãos e desobedeceu, e aí, né, nasceram espinhos no jardim, os primeiros irmãos da história, um assassinou o outro, e a gente vê todas essas atrocidades da Bíblia. Eu acho que quando você olha, por exemplo, para o sistema sacrificial do Antigo Testamento, eu já vi muitas pessoas falando isso, né? Nossa, mas Deus pede sacrifício, aqueles animais todos inocentes morrendo. Mas se a gente olhar por um lado, a gente tem que olhar para isso e entender que isso acontece por causa do nosso pecado. Tanto que naquela época, quando você fazia o sacrifício, você chegava para o sacerdote, levava o cordeiro, no caso, ou os outros animais, você colocava a sua mão na cabeça do animal e você proferia os seus pecados. Como se você estivesse transferindo os seus pecados para esse animal, e aí ele era sacrificado. Era mais um sentido pedagógico, né, para que as pessoas entendessem, olha, o seu pecado gera morte. O seu pecado, ele machuca o coração de Deus, ele gera derramamento de sangue. E a gente não pode nem chamar Deus de injusto, porque aí ele manda o próprio filho dele para morrer por nossa causa, para morrer por um erro que nós cometemos, né? O que eu acho que acontece é que quando a gente olha mais, mas por que os animais sofrem? Por que matar o cordeiro, né, e tal? Que são questões válidas, né? Mas eu acho que isso revela muito de um desconhecimento acerca da realidade da queda. A gente vê uma maldade, você pode ver até na forma, né? A gente vê uma pessoa cometendo um crime absurdo, você fala, aquilo não é um ser humano, aquilo é um monstro. Não, gente, não é um monstro. É o ser humano pecador, somos nós mesmos. É porque a gente acha que, né, existem pessoas que são boas, né, que não erram, e o que a Bíblia mostra não é assim. Se não fosse Jesus derramando o seu sangue ali como cordeiro, né, não tem jeito. Nossa, não. Não, mas esse aspecto que você destacou mesmo de, cara, é o teu pecado, a consequência vai cair sobre alguém. A consequência vai cair sobre alguém. Me lembrou vários trechos Exato. Que eu estava lendo da semana passada de Jeremias e até de Isaías, né? Mas mais Jeremias que estava retomando, isso aqui vai acontecer com tal pessoa por causa da desobediência dela. E ele ia lá e falava, e o pessoal ficava rindo e acontecia, né? Aí eu falava, meu Deus, não tinha nenhum animal envolvido, eram pessoas morrendo por causa das desobediências. Eu falei, se você lê Jeremias, você já sabe o quanto as pessoas são estúpidas com a vontade de Deus e riem na cara, né? Não vai acontecer isso aí, não. Acontece e o resto da galera continua caminhando no erro. Então eu vejo que olhar para o animalzinho é muito esse desvio, né? De falar, tadinho dele, não sei o que. Ele fala, cara, mas o pecado é teu, isso não estaria acontecendo com ele se você não pecasse. Entende? Exatamente. Ou você morre ou ele morre. Você é tão egoísta que ele vai morrer. Exatamente. E aí, uma coisa que eu acho legal colocar também é que, assim, um dos primeiros mandamentos, né? Ali entre os primeiros mandamentos que Deus dá ao homem, foi justamente o de dar nome aos animais, de cuidar e cultivar do jardim.
Então, além, né, mesmo, né, existindo a morte, o derramamento de sangue, o sofrimento tanto do ser humano quanto dos animais, né, no sentido geral, né, a morte passa a fazer parte dessa realidade. Mas isso não nos tira a responsabilidade de continuarmos cuidando da criação. Então, se a gente vê um animalzinho que está sofrendo, a gente tem que cuidar. Né? A gente tem que dar o nosso melhor. Então, porque a responsabilidade de cuidado da criação é nossa. Né? E aí eu acho que é uma coisa que a gente precisa, como igreja, eu não falo nenhuma denominação específica, mas como igreja em geral, a gente tem que fazer uma meia-culpa aí, porque se existe hoje uma crise ambiental, é porque nós, cristãos, não desempenhamos o papel que deveríamos como mordomos da criação. A gente simplesmente deixou a criação ser explorada, ser maltratada, e, né, os animais estão sofrendo. Isso não pode acontecer. Né? Essa resposta para esse grito de dor, né, que a gente vê no mundo, e eu estou falando inclusive dos animais, Sim. Nossa, é responsabilidade nossa, gente. A gente tem que cuidar da criação, né? Sim, sim. Por vezes a nossa resposta é normalmente algum tipo de fuga em relação a isso e não realmente uma proposta ativa de coisas que podem ser feitas diferentes. Mas porque é confortável demais, né? Realmente olha para essa situação, para tudo que tem acontecido no mundo todo e você se vê incapaz. Mas você realmente pode fazer a diferença onde você está. Ser cristão onde você está e com as pessoas com as quais você tem contato e cuidar. Eu falei muito com um pré-adolescente essa semana sobre mordomia. Eu constantemente falava, o que você tem que é seu? Aí a pessoa foi falando, né? Isso aqui é mesmo, porque eles são adolescentes, né? Eles têm as coisas dos pais. Eu falei, você não tem nada, tudo isso é do teu pai. Dele, eu falei, você não tem nada. Ele, não, eu não tenho mesmo, eu não tenho. Eu falei, você não cuida. Daí ele, realmente, daí mostra as coisas, né? O que eu estrago, que tal, algumas coisas. E daí eles, realmente, eu não cuido, não sei o quê, e já ficou trauma. Eu falei, e nem é do seu pai, é de Deus. Dele cair, assim, a ficha do fato de que tudo é de Deus. Tudo. Sua vida é de Deus, o seu tempo é de Deus. As horas que você gasta fazendo besteira, você está jogando no lixo essas horas. Todo que você gasta, o seu tempo, a sua comida, o seu corpo, e é do Senhor. E o que você está fazendo em relação a isso? A falsa compreensão, né, do que de fato é mordomia, faz com que realmente a gente haja como se tudo fosse nosso, então posso destruir tudo. E esse contexto que o Christian trouxe é muito interessante, porque a gente às vezes não consegue olhar para as coisas aqui da Terra e ver que a gente realmente pode restaurá-las, que a Bíblia fala sobre tudo e não apenas sobre salvação ou sobre condenação. Na verdade, a Bíblia fala sobre qualquer tema que a gente queira estudar. A gente pode olhar para tudo à luz da palavra, né? Usar da cosmovisão bíblica. Então, quando a gente olha ali para o contexto do jardim, cara, Deus realmente deu essa missão para Adão, do que? De cuidar do jardim. Só que depois, quando ele sai, o que ele precisa fazer? Quando ele sai do jardim, quando ele peca, ele precisa cultivar a terra para usufruir dela. Então, qual era a profissão de Adão antes? Era de jardineiro, alguém que cuidava e se contentava com o crescimento do jardim. E qual que é a profissão dele depois? É de agricultor, alguém que queria se preocupar com o crescimento para consumo próprio. Então, o consumo da terra era sobre ele. E o cuidado do jardim, na verdade, era sobre dar um fruto para Deus, cumprir a missão que ele tinha feito. Então, às vezes a gente precisa olhar para esse contexto também e falar, cara, se a gente pode restaurar as coisas aqui também, a gente precisa olhar para esse contexto inicial. Será que a gente está cuidando da terra como deveria? Será que a gente olha para as coisas buscando não apenas consumir delas, mas ver elas darem frutos? E isso muda o nosso olhar também com relação às pessoas, né? A gente pode olhar para as pessoas como um instrumento para chegar a algum lugar. A gente pode olhar para as pessoas como uma visão de, cara, você é um meio para um fim. Ou a gente pode olhar para as pessoas, ei, eu quero ver você frutificar ao meu lado. Eu quero ver você crescer ao meu lado. E é isso que a gente precisa mudar mesmo. Olhar para a visão como Cristo criou, como Deus criou Adão. É para o fruto, é para que ele seja glorificado, não para que a gente tenha um consumo, cresça e a gente seja glorificado, né?
Cara, isso é maravilhoso, a gente olhar para trás e conseguir ver os princípios que Deus quer que a gente viva hoje, né? Nossa, isso profundo que você falou, vou até anotar aqui, porque eu achei sensacional esse aspecto do jardim, eu não tinha pensado, não. Muito bom, Sim, muito bom. maravilhoso. Não é mesmo? Muito bom. Mas, nossa, é porque isso realmente nos leva a perceber que, poxa, o que a gente está fazendo aqui? A gente só está consumindo, né? Estamos vivendo em prol do consumo, que na verdade é uma mentalidade bem satânica, eu diria, né? De realmente é egocêntrica, é sobre você, é sobre eu que faço tudo, é o meu bem, o meu propósito, o meu tudo. E não é sobre isso, que é legal que a gente chega na questão do relacionamento que o senhor nos falou. O relacionamento com você é, na verdade, um bom relacionamento com Deus. Não é sobre o seu ego ser exaltado, elevado nas alturas. Acho que é por isso que eu vejo que ele constantemente reforça a ideia de casamento, porque é um relacionamento, é um abrir de mão, é um sacrifício. Né? Se fosse só sobre você, você atenderia os seus desejos consumistas, egocêntricos e totalmente sobre você, mas não é. Eu vejo muito esse exaltar do casamento, porque é sobre o outro, é você realmente se derramar pela vida do outro, amar o outro nesse relacionamento, e não sobre atender às suas demandas toda hora. Sim, e esse contexto do casamento mesmo, acho que a gente até comentou na outra live, né, Jess? Que, cara, quando Jesus ele vai falar sobre isso, ele fala que o marido ele tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja e como ele se entregou por ela. Então ele se entregou cumprindo não a minha vontade, a oração de Cristo, né? Que não seja a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade, Deus. Então, muitas vezes, cara, a gente precisa se entregar não querendo a nossa vontade, deixando de lado a nossa vontade. E quando ele fala para a esposa, ele fala: esposa, submetam-se aos seus maridos em amor. Então, é sempre um relacionamento de submissão. E muitas vezes a gente olha para esse contexto: não, é só a esposa que tem que submeter. Cara, o marido tem que se submeter tanto quanto a esposa. Submetam-se uns aos outros, né? Aí, tipo, é como se a pessoa pegasse um trecho de uma frase e esquecesse que tem conexão com as outras palavras da Bíblia inteira. Meu Deus, que errado que é isso, não é mesmo? Não façam isso, irmãos. Não peguem um trecho só e achem que a Bíblia é sobre aquilo. Exatamente, uma heresia nasce assim, né? Pegar um trecho isolado da palavra e usar ele num contexto totalmente inadequado. Então, eu gosto, o pastor Luciano sempre fala que, cara, a Bíblia explica a Bíblia. Então, se você está com uma contradição, você está com uma dúvida, vai para a própria Bíblia que ela vai se explicar. O Espírito Santo vai te trazer uma revelação, com certeza, mas vai ser dentro da palavra, não vai ser fora dela. Exatamente. O que me leva à minha próxima pergunta para vocês, que é, já que o casamento, né, a temática que a gente chegou, seria então o casamento com o noivo, o cordeiro, né, que nós trouxemos aqui a explicação, o fim dos tempos? Isso realmente será o fim dos tempos? Já tem a data assim do casamento, gente? Eu acredito que seja um pouquinho complicado a gente trazer em aspectos de data, né? Muito difícil. O casamento vai ser final do ano que vem com Jesus, né? Eu acho difícil a gente trazer em aspectos de data. Só que, de fato, algo que eu tenho no meu coração é justamente que a gente deve entender, né? Esse princípio de que a vinda de Cristo justamente vai ser esse casamento entre o noivo e a noiva, né? Vai ser o encontro, o momento de encontro que o noivo vem buscar a noiva, né? E se justamente nesse aspecto a gente entende até mesmo usando esse elemento de figura de linguagem, né, de um casamento, o momento do casamento é o momento onde os noivos ali se despedem daquele porto seguro, entre aspas, digamos assim, muitas vezes os pais ou o local onde está estabelecido, né? E partem para gerar uma nova família. Então, nesse momento, eu tenho no meu coração de que é um momento em que Cristo virá e vem buscar justamente a igreja, vem buscar justamente a noiva, né? E se a gente analisa nesse aspecto, acredito que muitas vezes a gente pode se assemelhar a um momento aí de fim dos tempos, digamos assim, né? Mas, sinceramente, não sei atrelar uma data, né?
A questão da data é complicada mesmo. O próprio Jesus falou, né, que alguns viriam, né, em nome dele, né, falando, olha, chegou a data, né, que nem ele sabia, só caberia ao Pai, né? Uma outra coisa que eu acho legal colocar nesse contexto, né, dessa discussão, e aí a gente entra, eu acho que dá para reunir essa questão do casamento, né, das bodas do Cordeiro com a questão dos tempos do fim. E quando eu comecei a ler o devocional, né, tá escrito aqui logo nas primeiras linhas, né, toda a história da salvação, ou seja, a morte de Cristo na cruz e sua ressurreição, tem o ápice nesse ponto, né? Ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. E é exatamente esse o tema, né? A noiva e o cordeiro. Eu acho que vale a pena, não é o que está aqui, não é o escopo aqui da lição do dia, né? Mas eu acho que vale a pena só trazer um pouco a memória, porque aqui a ênfase está sendo dada na salvação. Então a gente, sim, né? Cristo morre na cruz, ele derrama o sangue dele na cruz, nós temos a salvação, mas continuamos sendo pecadores, vivemos ainda em um mundo marcado pela morte, pela dor, até que ele volte. Aí essa volta dele, sim, é a consumação dos tempos. Aí esse casamento da igreja com o noivo, aí sim, aí a Bíblia fala, né? Não haverá mais choro, nem lágrima, nem dor, nem morte, nem nada, né? Agora, uma coisa que é interessante acrescentar é que a história da salvação, ela faz parte da história da redenção. Porque, veja bem, Cristo morre na cruz não somente para nos livrar do pecado. Claro, isso é muita coisa e é muito importante. Mas se você ler, por exemplo, o que Paulo fala para a igreja de Colossos, né, lá na carta aos Colossenses, ele vai dizer que o sangue dele foi derramado na cruz para que todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra, sejam reconciliadas novamente com ele. E aí eu acho que entra a ideia da redenção, e eu acho que vale a pena chamar a atenção, porque nesse final dos tempos, o que vai acontecer não é apenas o encontro da noiva com o Cordeiro, da igreja com o Senhor Jesus. O que vai acontecer é a restauração de todas as coisas. João fala lá em Apocalipse, né? E eis que vejo novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Então, gente, o universo inteiro vai ser redimido, né? Não vai, os animais também vão entrar nesse processo. Não vai ter mais morte, não vai ter mais sofrimento. Então, assim, o palco que Deus criou lá no começo em Gênesis, né, para que nós pudéssemos viver esse palco perfeito, palco que eu digo a criação, todas as coisas, que foi deturpado pelo pecado, isso vai ser restaurado. Então, olha que interessante, não é só a noiva que vai estar ali preparada para receber o noivo, né? O lugar do casamento também vai estar totalmente restaurado, perfeito, sem morte, sem nada, né? As coisas voltarão a ser o que eram no princípio, né? E, gente, isso é maravilhoso demais. É muito legal pensar, né, por essa perspectiva. Sim, nossa, é muito legal. É por isso que eu sempre fico pensando, cara, o livro de Apocalipse e qualquer coisa que fale sobre revelação na Bíblia, na verdade, é maravilhoso. Tem que empolgar a gente tem que desejar saber mais sobre isso, porque, cara, isso nos movimenta, isso nos faz dizer realmente, Maranata, vem, Senhor Jesus, porque isso tem que queimar no nosso coração. E muitas vezes a gente não se preocupa em estudar tanto isso, mas, cara, é algo muito necessário. A gente entender que, cara, realmente existe algo a ser redimido, né? Que a salvação, ela não é o fim das coisas, mas, na verdade, ele é o processo de redenção. Então, a gente foi salvo, a gente está sendo salvo e a gente vai ser salvo. A gente ainda precisa chegar no ápice, a gente precisa caminhar para um lugar de realmente entender que, cara, a consumação da salvação, de todo o processo de santificação e de redenção, ela é consumada lá no fim, e que a gente só está vivendo uma parte desse processo, e que o nosso coração precisa realmente desejar isso, né, cara? É algo que anima muito o nosso coração a gente falar sobre isso. Exatamente, você falou sobre realmente desejar, né? Eu vejo que por esse foco mesmo egocêntrico e terreno, a gente tem cada vez menos desejado isso, mais desejado passar tempo aqui, né? Então, quanto as pessoas amam esse lugar, mesmo que sofra
mesmo a gente sofrendo, derramando lágrimas, doendo, se machucando, por que continuar desse jeito, com esse apego gigantesco a essa terra? Entende? Uma coisa é você viver aqui da melhor forma que você precisa viver, com tudo aquilo que Deus te disponibilizou e proporcionou, realmente de recursos e tudo ao seu redor para glorificar o nome dele, e aproveitar mesmo as coisas que tem aqui, porque você já entendeu que o reino veio com você e você pode manifestar o reino onde você está. Outra é você não querer mais sair daqui. Outra bem diferente é você se acostumar com esse ambiente e achar que é bom viver aqui para sempre, com esse receio de não aguardar, não ter esse anseio pela volta de Cristo, né? Como se realmente não existisse a necessidade dessa volta, ou não olhando mais para frente. Digo isso porque realmente muitos cristãos, né, que eu fico triste com isso, vendo que a pessoa talvez tenha muito receio, acha que seria melhor passar anos e anos aqui. O desejo da volta de Cristo, nem mesmo para muitos cristãos, é um desejo, é um anseio encontrá-lo. Mas creio que é porque também a gente já encontra ele aqui, já vive o reino aqui. E você precisa continuar caminhando para isso, para simplesmente encontrá-lo na eternidade. Mas talvez isso não esteja acontecendo. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Não sei se talvez seja essa uma crise de relacionamentos que estamos vivendo e as pessoas querem continuar aqui do jeito que está. E pode falar. Eu acho, Jéssica, o Gabriel ele usou um termo há pouco, né, que ele falou sobre a questão da cosmovisão, né? E eu acho, né, você falou a questão de o que está acontecendo que a gente perdeu essa perspectiva do eterno, né? Eu acho que é uma crise de cosmovisão, porque Deus ele nos criou para sermos mordomos da criação e para sermos santos diante da face dele. Ele falou com Abraão lá, olha, sede santo e anda na minha presença, né? Então esse é o nosso chamado. Só que o mundo sem Cristo nos leva, nos força a acreditar ou faz essa promoção toda, e a gente acha que, na verdade, nós somos consumidores. E aí a gente perde essa dimensão. Porque aí Cristo não é alguém mais que eu preciso olhar para ele e mudar minha vida para seguir os passos dele. Cristo é alguém que vai abençoar minha vida para eu consumir mais. Então minha vida vai ser melhor, Jesus vai abençoar todos os meus planos, todos os meus projetos. Claro, ele abençoa os planos da gente, desde que esses planos estejam dentro do propósito maior que ele mesmo fez para cada um de nós, né? Mas eu acho que essa coisa do consumo, que é uma marca, né, da nossa sociedade secularizada, sem Deus, né? O consumo, o individualismo, a fluidez dos relacionamentos, a gente trouxe isso para dentro da igreja e acha que Jesus vai só meio que dar uma pilha em tudo isso. Não, então você vai ser um consumidor melhor, porque eu vou te abençoar. Não, você vai ser um indivíduo mais pleno, porque eu vou satisfazer todas as suas necessidades. E não é isso, né? Então acho que o Gabriel tocou nesse ponto, né, de falar da cosmovisão, e eu acho que o caminho é esse mesmo. Eu acho que a gente deixou a cosmovisão cristã de lado e a gente acabou se sucumbindo a essa cosmovisão secularizada, né? Que fala, não, você vai consumir, a vida é aqui agora, né? O que vale é o que você tem aqui. E é claro que o que tem aqui é importante, mas é importante porque Deus faz e porque lá na redenção também será. Não é viver aqui como se aqui fosse um fim em si mesmo, é diferente. A gente tem que ter uma visão, né, focada na eternidade mesmo. Legal falar sobre isso, né? E complementando também, eu acredito que muitas vezes a gente acaba esquecendo perdendo um pouco desse princípio, né, de relacionamento. A gente acredita que Jesus veio nessa equação para que a gente só venha puxar dele, né? Mas muitas vezes a gente não quer ter a entrega necessária para que a gente possa viver essa plenitude nele, né? Então, muitas vezes, eu acredito que a gente acaba deixando de lado, ou acaba esquecendo um pouco esse princípio de relacionamento, onde a gente tenta sempre agradar o próximo agrada a nós. Então, é uma relação mútua ali entre nós e Cristo, né? A partir do momento que a gente começa a entregar a nossa vida de maneira integral a Cristo, né? Entender principalmente aquilo que a gente tem colocado como prioridade, como o nosso foco de vida, né? Muitas vezes a gente foca em coisas terrenas, só que a gente vai
como a palavra diz, a gente pode muitas vezes correr atrás do vento, né? Correr atrás de coisas terrenas e tudo aquilo vai ser passageiro. Então não adiantaria de nada. A partir do momento que a gente morre, tem um dos líderes lá da nossa igreja que comenta, né, o Rafael, ele até fala, né, e se de fato, né, esse Cristo, esse evangelho que a gente prega for verdadeiro, a gente não perdeu tempo, né? A gente deve parar para pensar em tudo isso. Se no final das contas tudo isso acabar não sendo verdadeiro, tudo bem, a gente viveu uma vida pautada diante de princípios que a gente acreditou. Mas se no final das contas tudo isso for de fato verdadeiro, se houver um Cristo, se houver a esperança da salvação como nós cremos que existe, a gente viveu de uma maneira correta, buscando aquilo que nosso coração almeja, né? Um Cristo, né? Um Cristo Redentor que veio para salvar, que veio para buscar essa noiva, né? Que foi entregue como um cordeiro, justamente para ter esse princípio de redenção. Eu acredito que nesse aspecto, muitas vezes a gente acaba distorcendo aquilo que a gente tem como prioridade e principalmente acaba esquecendo também um aspecto de relacionamento, de entrega daquilo que a gente tem fornecido ou então só absorvido para nós, né? Excelente, você falou isso aí, eu estou lembrando aqui, esse raciocínio, né, de que, não, se eu viver os princípios, né, e vamos supor, sei lá, vamos supor que Deus não seja verdadeiro, né, a gente ganha essa vida, porque a gente vai viver uma vida excelente, né, mas se for verdade, a gente vai ganhar a eternidade, né, essa lógica, esse é um pensamento chamado aposta, que um filósofo cristão, que foi Blaise Pascal, ele elaborou isso. E é bem legal, porque assim, Pascal ele é um cara bem emblemático, ele foi contemporâneo de Descartes, que vem toda aquela ideia do cartesianismo, que depois, né, desemboca na fragmentação da ciência e tudo. Pascal foi contemporâneo dele, foi cristão, piedoso, e assim, só para dar assim, aproveitar, né, essa deixa, né, para falar assim, para aqueles que estão no caminho da universidade, gente, há muitos pensadores de todas as áreas do conhecimento que são cristãos e tem muita coisa legal. Eu acho que Pascal é um grande exemplo, não só na área da filosofia, mas da matemática, de várias outras áreas que ele trabalhou também, né? E a gente pode olhar para essas pessoas e aprender com elas. Eu acho que isso, pensando no sentido de nós sermos noiva e procurarmos viver uma vida correta, né? Eu acho que isso, claro, envolve a santidade, envolve a nossa vida na igreja, mas pensando assim, dentro do contexto da universidade, a gente tem conteúdo para ser redimido. A gente tem perspectiva para ser redimida também, e isso vai fazer diferença para o mundo aqui agora, sabe? Acho que Pascal foi muito bem colocado, isso que o Matheus colocou, né? Que ele trouxe. Eu acho que a gente tem princípios, sim, né? Para fazer esse mundo ser melhor aqui agora. É claro, a gente não vai fazer o céu na terra, não tem como. O limite é o nosso pecado, né? Mas ainda assim é possível fazer muita coisa legal e já ir apontando, sabe, coisas boas que vão ser consumadas ali na volta de Jesus, mas que já podem fazer diferença agora, né? A gente tem médicos cristãos aí que trabalharam nas pesquisas com Covid. Nossa, tem muita coisa boa acontecendo, né? Isso me leva a pensar, tá? Então, nessa temática, ela faz muito sentido ser trabalhada, então, no ambiente universitário, para que a gente possa caminhar para esse aspecto redentivo de áreas. Né, que você possa entender que o Senhor te colocou nessa área, talvez justamente para que você possa redimir essa área. Está faltando pessoas nessa área em específico que estão trabalhando coisas ali que só estão levando, na verdade, pessoas para cada vez mais longe do Senhor. E talvez quando você vá ali, o Senhor pode te dar uma abertura para redimir aquela área, fazer com que aquela área volte a manifestar a glória de Deus. E acontece bastante, né? Eu que estou dentro da área de linguística, literatura, vejo o quanto existe de realmente algumas coisas que foram ditas de um jeito meio estranho, que realmente poderiam ser reestudadas, elaboradas e compreendidas com um pouquinho mais de respeito pelo ser humano, e certamente o Senhor te orienta em várias áreas para que você possa desenvolvê-las e, por acaso, redimi-las. Não sei o que vocês pensam a esse respeito, mas com a sua fala me veio isso, né? Redenção. Com certeza. A gente não foi chamado para ficar num lugar de esconderijo, né? A gente chega lá, cara, o
Quem é você? Ah, eu sou o Gabriel e acabou. Cara, eu preciso ser o Gabriel que manifesta Cristo onde eu estou, né? Eu não posso ser um cristão 007 escondido e tal. Na verdade, as pessoas, a gente não precisa pregar para todo mundo com palavras, mas o nosso exemplo precisa mostrar Cristo. As pessoas precisam ver em nós que Cristo está ali. Elas precisam chegar e falar, cara, tem alguma coisa diferente em você, cara, essa alegria, esse amor que você transborda, esse coração de servo que você tem, de, cara, ninguém te pediu para você servir um café, mas você me traz um café, você me traz uma água, por que você faz isso? E aí você usa essa deixa para ministrar o evangelho, de falar que realmente Cristo, ele nos ama, de que ele realmente quer expressar o amor dele por aquela pessoa e o nosso ato de servi-la é uma expressão desse amor. Mas a gente não pode achar que não tem nada para fazer na nossa área acadêmica, na nossa área profissional e que talvez a gente tenha que ter medo de falar, nossa, não, esse não é o contexto certo. Cara, a gente precisa pregar a tempo e a fora de tempo. Então, é a todo momento ministrando aquilo que Deus tem derramado em nós, né? E isso nos leva a esse relacionamento com Ele também. Quanto mais a gente dá de beber às pessoas, mais vezes a gente precisa voltar à fonte, né? Então, quando a gente está inspirando pessoas, a gente está transpirando Cristo, a gente precisa buscar mais dele. E isso é um alento para a nossa fé, porque muitas vezes a gente desanima, a gente acaba deixando de lado o nosso momento de oração, nosso momento de devocional, porque talvez a gente não entenda o quanto a gente pode abençoar as pessoas buscando mais de Deus. Esse não é o fim do nosso relacionamento, né? Não é esse o motivo por que a gente se relaciona com Deus, mas ele é um motivador, ele é uma motivação maior para que a gente faça, né? Para que a gente tenha algo para falar. Porque senão, quando a gente tiver a oportunidade, o que a gente vai dizer se a gente não conhece da palavra? O que a gente vai dizer se a gente não teve uma experiência com Cristo? Então, realmente, quando a gente compartilha daquilo que a gente vive, é diferente do que a gente compartilha do que a gente ouviu falar, do que a gente ouviu alguém dizer. Lá acho que a 1 João vai falar sobre isso, que a gente está falando do que os nossos ouviram, do que as nossas mãos tocaram, daquilo que a gente realmente experimentou, daquilo que a gente viveu. Então, cara, a gente precisa ter esse entendimento de que a gente pode trazer a redenção para a nossa área, mas que também a gente precisa buscar lá no quartinho, lá no nosso momento de devocional, para que a gente possa transbordar disso que a gente tem aprendido, né? Isso aí. Realmente, se quiser comentar, Matheus, Christian, basicamente essa é a última pergunta que eu queria ver com vocês, a relevância dessa temática para o ambiente universitário. Eu acho que nesse aspecto, assim, principalmente nessa temática, né, no ambiente universitário, a gente acaba atrelando isso, né, como foi comentado no começo, né, um tema que muitas vezes a gente acaba não tocando, que muitas vezes a gente acaba não comentando, mas assim como o Gabriel comentou, né, é o que muitas vezes a gente precisa fomentar isso no nosso coração no meio que a gente está, principalmente, né, de modo com o nosso viver, né, não necessariamente usando as nossas palavras, né? Acredito que sim, a gente precisa se pronunciar, a gente precisa trazer declarações, mas principalmente nesse aspecto sobre a noiva e o cordeiro, muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Que em verdade a noiva veio, o cordeiro foi entregue justamente para redimir a noiva, né? Então a gente precisa entender que nesse processo, até que o noivo venha buscar a noiva, entre a entrega do cordeiro e a busca da noiva, existe um caminho, né? E a gente precisa se manter, a gente precisa se atrelar a esse caminho, né? Muitas vezes é um caminho estreito, como a palavra diz, né? Só que nesse processo, justamente nesse caminhar, é que é atribuído a nós, né? Justamente esse caráter aprovado, né? Como está na palavra. Então, acredito que a gente precisa entender principalmente o aspecto, desde a entrega do cordeiro, né? Até o casamento entre o noivo e a noiva, para que a gente venha entender principalmente esse caminho que a gente deve trilhar
para que a gente possa manter a nossa fé, né? Para que a gente possa manter sempre o nosso caminhar em Cristo, para que a gente não venha se desviar dos nossos caminhos. E eu acho que é um aspecto muito importante, muito relevante que a gente deve trazer também, principalmente nesse ponto, né? Tá entendendo, principalmente a entrega que Jesus fez para nós, né? Da sua vida. Deus amou a gente a tal maneira de entregar o seu filho que, em primeiro momento, ele seria o filho unigênito, né? E aí, a partir do momento da entrega, agora ele passou a ser o filho primogênito, né? Cordeiros conosco, né? Nós somos cordeiros com ele. Então, poxa, Deus amou a nós de tal maneira que ele entregou, né, o seu filho, o cordeiro, para que viesse redimir os nossos pecados, de maneira que muitas vezes ele, né, eu gosto de brincar, né, que quando Jesus estava na cruz, muitas vezes ele nem conhecia os nossos rostos, né, mas na realidade eu acredito que ele sabe, ele com certeza sabia quem nós éramos, né, mas ele se entregou por alguém que ele nunca tinha visto, né. Então ele teve um amor aí de uma maneira incondicional. Então a gente precisa entender também, principalmente esse aspecto de entrega do cordeiro e a correspondência que a gente precisa ter como noiva. É verdade. Eu concordo, né, com o que vocês colocaram. E assim, acho que para fechar, né, a gente está chegando agora no finalzinho, né, deixar um tema que não deveria ser tão polêmico, né, mas acaba se tornando, porque a gente acaba não, como o Matheus falou, a gente acaba não falando muito sobre essas coisas, né, principalmente no contexto universitário, né. Mas quando a gente olha para o encontro da noiva, do cordeiro, da consumação dos tempos, tem dois temas importantíssimos que estão em pauta, que é a realidade do pecado e a realidade do inferno também, que a gente quase não fala muito sobre isso, né? Mas o que está exposto aqui no livro de Apocalipse é que vai haver um encontro da noiva com o cordeiro, e aqueles que não forem noiva receberão a segunda morte. Ou seja, aqueles que não aceitarem o sacrifício de Cristo serão lançados no lago de fogo, né? A gente quase acaba não lidando tanto com isso, né? Mas uma questão é a realidade do pecado. Nós somos pecadores, e pecado tem que ser tratado como pecado, né? Eu estou falando assim, quando você olha fora do contexto da igreja, dentro de uma mentalidade secularizada, não cristã, pecado não existe. Cada um faz o que quer e está de boas, como diz Paulo, né? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos, né? Mas a gente que sabe que vai haver esse encontro da noiva com o cordeiro, a gente sabe que não é bem isso, né? Só para contar para vocês, assim, bem rapidamente, assim, só para, né, algo que eu acho que vai encaixar aqui como ilustração, eu lembro de um colega que eu tive logo na graduação, isso há muitos anos. Ele não era cristão, mas eu tinha um relacionamento muito legal com ele sabia que eu era cristão, os meus colegas, meus professores todos sabiam, e eu lembro assim, ainda mais, isso é muito comum no curso de Ciências Sociais, né, a pessoa entra, né, barbinha feita, cabelinho cortadinho, aí vai passando o curso, a barba vai crescendo, o cabelo vai crescendo, o cara começa a fumar maconha, começa a ficar louco, né? Isso Áreas acontece de com muitos. humanas. Exatamente. A minha esposa falava, né? Acho que você é o único que sobra da turma ali. Mas isso aconteceu com esse rapaz, sabe? Ele começou a entrar nas drogas, e cabelão, barbão, e começou a ficar desleixado. E eu comecei a sentir, sabe, aquela coisa, gente, eu tenho que falar de Jesus para ele, eu tenho que falar que isso é pecado, que caramba, ele tá indo para a morte. Mas me veio uma coisa muito forte, assim, e eu falei para ele, sabe, eu chamei ele um dia, eu falei, cara, com todo respeito e tal, não quero te impor nada, tudo, mas falei de Cristo, falei da salvação, falei do pecado, falei do inferno, falei da morte. E o que aconteceu? Ele ouviu numa boa, tal, mas, cara, continuou a vida dele, a gente se respeitava, continuou. Mas o que aconteceu foi que 1 mês e meio depois aconteceu um evento. Ele estava com, na época era a noiva dele, eles estavam no litoral aqui do Paraná, e ele foi assassinado. Eles estavam comprando drogas e tudo, eles estavam indo para o mato. O cara que vendeu a droga para eles seguiu ele, né? E queria. Na verdade, ele queria, né, roubar e fazer outras coisas e tudo, e esse colega meu reagiu, e ele acabou sendo assassinado. A noiva dele, o cara atirou nela também, ela ficou paraplégica depois, e assim, uma coisa horrível, né, e eu fiquei pensando, meu Deus,
E quantos outros ali na universidade estão morrendo sem entender essa realidade, né? Caramba, pecado é pecado, o inferno é real, né? Aqueles que não entrarem no casamento vão para a morte, né? Então, assim, só deixando um assunto, eu falo que é polêmico porque a gente acaba não falando sobre isso, mas a gente sabe que isso é verdade, né? Mas quando a gente fala aqui do apocalipse, da consumação dos tempos, isso é muito tangível, né? A gente tem que trazer aí, respondendo a questão, né, que você colocou, né, Jéssica, de se é relevante falar isso na universidade. Eu acho que é sim. Temos que ter sabedoria, né? A gente tem que olhar para a nossa vida, assim como o Gabriel falou, a gente tem que ter uma vida reta diante de Deus, porque então, né, se a gente não fizer o dever de casa também não resolve, né? Mas a gente tem que falar assim, sabe? A gente tem que ter coragem, tem que colocar essas coisas, porque essa festa é muito séria. Aqueles que não conseguirem o ingresso para entrar nessa festa, o negócio vai ser bem complicado. E eternamente, não tem mais volta. É verdade. Nesse rolê você tem que estar, irmão. Nesse rolê você tem que estar. Não pode faltar. único. E eu acho que fica um último alerta, talvez, para você que está no outro extremo, para você que está lá estudando muito teologia, para você que está estudando muito escatologia e, cara, você quer saber qual vai ser o dia, você quer saber todos os sinais. E eu acho que é importante não apenas estudar a segunda vinda de Cristo, mas você também saber que você precisa ser um sinal da primeira vinda de Cristo. Não adianta apenas você saber as coisas que vão acontecer se você não dá o testemunho daquilo que Cristo fez em você. Então, se você está lá no outro extremo, está muito preocupado com isso, está perdendo a cabeça aí com essas coisas, volta um pouquinho no caminho e, cara, se preocupa em realmente manifestar e levar mais pessoas a conhecer a Cristo para que eles possam conhecer essa segunda vinda e entrar nesse casamento, né? Amém, que profundo, nossa. Então, estamos finalizando agora, realmente, oficialmente, o nosso tempo aqui de live. E realmente me edificou muito esse tempo, ouvir vocês e entender esses aspectos em relação ao Cordeiro, à noiva, o fim dos tempos, foi muita coisa. Achei sensacional, realmente, para esse nosso bate-papo. E eu queria agradecer vocês por terem participado aqui conosco, por, né, ter aceitado vir fazer esse tempo de bate-papo do Conexão. E espero que vocês possam vir em outros momentos. E para todos que estão nos ouvindo, esse é o programa Conexão Universitária, aqui do Pão Diário Universitários. Então, se você quer saber mais, pode dar uma olhada realmente no site, baixar o aplicativo e ter acesso a todo esse conteúdo de forma gratuita para você, em suas mãos. Então, temos vários parceiros conosco na produção desse conteúdo para abençoar você individualmente ou o seu grupo universitário. Então, realmente, que Deus abençoe a sua vida, você ouvinte, que nos acompanhou até agora, e que realmente Deus abençoe você nesse novo ano, e que você possa perceber realmente que o mais importante nesse tempo é buscar o Senhor e manifestar Ele, como realmente o Gabriel acabou de falar. Que Deus abençoe todos, e obrigada mais uma vez por esse tempo aqui conosco, pessoal. Obrigado, foi um prazer imenso. Um abração, Gabriel, Matheus, Jéssica. Oi, galera. Tamo aí. Prazer, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.